Olá, seja bem-vindo aqui a mais um GAcast, o podcast do GA AgroSoluções. Eu sou Silvia Costa, CEO do grupo, e hoje eu trouxe dois convidados super ilustres e nós vamos falar de seguros para o agro. Hoje o assunto aqui é proteção das fazendas, proteção do produtor rural. Então, eu estou com duas corretoras, tá? Pedro e Henrique, tá bom? Pedro da Goiatá, Henrique da Monte Forte, sejam muito bem-vindos, obrigada pelo aceite ao convite. Eu acho que o assunto de hoje é de extrema relevância, extremamente estratégico. Ele precisa ser colocado sempre na mão de profissionais onde a gente confia bastante, tá? E é legal eu trazer duas corretoras, né? Então, isso mostra que existe uma parceria aí entre as empresas do segmento, tá? Então, eu vou ler aqui brevemente o mini currículo dos rapazes, né? E depois eu vou pedir para vocês falarem um pouco, cada um, da trajetória, como que chegaram ao dia de hoje, tá? Como é que vocês estão? Pedro, há muito tempo, né? Pedro foi meu aluno, né, Pedro? O Henrique eu conheci há pouco tempo, mas já temos feito várias parcerias, negócios, temos indicado. Então, vou falar o Pedro primeiro, tá? Então, Pedro, 57 anos, 2 filhos, formado aqui em administração de empresas pela Unifenas, uma bela turma, maravilhosa, inesquecível, né? E está trabalhando com seguros há 30 anos, tá bom? Depois ele fala aí da trajetória anterior dele, antes da Goiatá. Tá? E o Pedro, que eu conheci recentemente, o Henrique, perdão, que eu conheci recentemente, né? Então, 47 anos, casado, 2 filhos, natural de Porto Velho, tá aqui morando em Lavras, né? Isso. Depois você conta como que você veio para Lavras, formado em comércio exterior e tem MBA na parte de comércio internacional, Isso. né? Então tá bom, sejam bem-vindos. Eu vou pedir para vocês Obrigado. falarem aí, cada um. Eu estou agora, uma hora eu falo Pedro, outra hora eu falo Henrique, então Pedro, me Henrique. Perdoem se eu trocar, tá bom? Sem problema. Pode falar você primeiro, Henrique. Eu então, Porto Velho é a cidade, né, onde eu nasci. Minha mãe era funcionária do Banco do Brasil e aos 7 anos de idade, ela, por motivos pessoais, ela veio para Minas, né? Então eu estou em Lavras tem 40 anos, me considero mineiro de coração. Sempre trabalhei com a questão comercial, é a minha veia, né? Um profissional, gosto, adoro prospectar negócios, visitar clientes, conversar, e por isso, né, eu me tornei um empresário, tive empresas na parte de comunicação visual e impressões, né, em geral. Lavras também é uma cidade universitária. Então, a gente prestava muito serviço, né, para impressões de banner, teses, xerox. E chegou um momento que eu quis vivenciar mais essa parte comercial. Então, eu busquei o comércio exterior, busquei a MBA, né, e recebi um convite há 2 anos atrás da Patrícia Massaúde, que é a proprietária da Monforte. A empresa já existe há mais de 15 anos, né, inicialmente em Belo Horizonte, e por uma questão estratégica, onde há 8 anos ela se especializou em seguro rural, ela veio para Lavras, porque Minas Gerais é o maior produtor de café, né, do mundo. Então, por uma questão estratégica, ela veio para Lavras, né, e nós fizemos um namoro bem antes disso, 3, 4, quase 5 anos antes, e 2 anos para cá ela comprou meu passe, né? Então, eu entrei na empresa para cuidar do seguro rural. Então, a minha especialidade, a Monforte, ela também é uma corretora que trabalha com outros ramos de seguros, mas nós temos essa veia, né, essa especialidade em seguro rural. Então, hoje eu trabalho, respiro, eu vivo 24 horas, porque o Pedro sabe, né, que quem trabalha com seguro não tem horário, né, de noite, é de madrugada, é de manhã. A gente sempre está ali atendendo, respondendo. Quase um 0800. Isso. Eu que o diga. Então, hoje eu trabalho com essa parte, né? Eu cuido do seguro rural. Então, o meu resumo seria isso. Apaixonado pelo agro? Gosto bastante. É muito bom pegar um carro. Hoje eu acordei, né, cedo, saí de Lavras, vim para Alfenas e aí você vai, né, na estrada, vai pensando o que vai acontecer, o que você vai falar e vai vendo as lavouras,
o café, e aí de repente você já está inserido naquela situação que você gosta de fazer, junto com essa, né, que o corretor de seguro ou seguros ou o consultor, na verdade, ele é um vendedor, né? Ele é um vendedor especializado, então é o que eu gosto de fazer. Eu gosto do termo consultor, né? Assessor, Sim. né? Mentor, por essa questão de risco da fazenda. Porque o que acontece? Acho que seguro é um termo, é um assunto complexo, na minha opinião, para um entendedor normal, né? Então, você confiar isso na mão de alguém que só trabalhe com isso, o cara é um especialista, te dá uma certa... E a gente vê o outro lado, né? Te dá um conforto, eu fico Porque, confortável. às vezes, a análise que você faz não é a mesma que a gente faz do risco. Exatamente, Eu não sou, né? A gente não é especialista, né? E o que acontece? O produtor ele tem que tomar conta de muita coisa. Então, o ideal é que ele confie em uma pessoa, né? Numa corretora, os bens dele, né? O ativo. Bora lá, Pedro. Então. Eu sou alfenense, né, de nascimento, sempre vivi aqui, nunca saí daqui. De uma família de 11 irmãos. Que legal. Meu pai foi o primeiro veterinário que teve aqui em Alfenas. E entrei primeiro no Bradesco, aí que começa a história do seguro, porque quando precisou de uma pessoa para gerenciar o seguro do banco, da agência, eu já trabalhava lá, convidei meu irmão Pacelli, entendeu? Que foi para lá para trabalhar com a gente. Então, aí já começa mais ou menos a história da Goiatá Seguros. Depois eu fui convidado a ser gerente de uma concessionária, gerente de serviço de uma concessionária Chevrolet. Fiquei por lá por 15 anos. E depois, quando eu saí, né, que a gente, quando a gente tem uma consultoria que nem uma mãe, né, minha mãe falou, eu perdi o emprego, né, porque a concessionária mudou de dono, perdeu a bandeira e eu perdi o emprego. Cheguei em casa e minha mãe falou, por que você não vai trabalhar com seu irmão? Ele gosta tanto de você, ele confia tanto em você. E eu procurando outras coisas para fazer. Minha mãe. A sua mãe falou para você. E a Kátia também. A Kátia, minha esposa, quando eu cheguei, falei, perdi o emprego, ela falou assim, eu não me preocupo com isso. Eu vou dormir. E você também. E minha mãe que me deu esse conselho. Aí nós começamos a Goiatá Seguros, o Patielli trabalhava no Bradesco, e a Goiatá era na garagem da casa do meu pai. E a extensão do telefone era um buraco na garagem assim, que ia lá para cima, entendeu? Então tocava o telefone, às vezes meu pai que atendia, minha mãe, a empregada e tal, não sei o quê, e era assim que começou. Mas o Patielli foi o grande precursor, e ele é da época que vendia seguro e tirava um bilhete. Você andava com lápis de carpinteiro. Pagava no cheque. Pagava no cheque. E andava com lápis de carpinteiro, etiqueta. Ali mesmo você já tirava o chassi, grudava e mandava aquilo para o malote, demorava 15, 20 dias para chegar na seguradora. Que legal. Aí começamos uma trajetória bacana, mudamos de lugar, né? O Patielli já tinha mudado. Depois nós ampliamos a sede. Nossa, antigamente era em frente ao Bradesco mesmo, porque a gente tinha uma ligação com o Bradesco muito grande, de ser... Até hoje nós somos corretor do Bradesco, né, desde 91, não, 89, 88, por aí. Então, no seguro a gente já está há mais de 30 anos. Né? A Goiatá fez 30 anos o ano passado, nós estamos por 31. E assim, a gente respira seguro o dia todo. Né? E a parceria com a Monforte aconteceu, a gente se encontrou umas vezes. Deixa eu colocar essa história que é Fala interessante. aí. A gente foi para um congresso no Sincor, em Rio Quente. Nunca imaginei na minha vida que eu ia conhecer essa figura, né? E ali a gente começou a conversar, né? Num momento ali de descontração, né? Num evento que depois das palestras vem ali a parte de confraternização, e aí tinha banda, né? E tinha... Bem interessante, né? Banda o Pedro gosta, tá, gente? Bem interessante. O Pedro estava com um sapato azul. Eu sabia que um sapato azul, assim, eu olhei, ele estiloso, né? Lembra muito o tio da Patrícia, o Toninho Massaúde, o estilo dele. Pessoa divertida, fácil, né? De conversar, de lidar. E, coincidentemente, ele falou de Alfenas, né? E eu tenho um carinho muito grande aqui, porque minha esposa é formada, ela é dentista, e ela é formada na EFOA, né, hoje Unifal, não é isso?
Então, assim, até entrando hoje, eu entrei, né, por Campos Gerais, aí eu parei, liguei para ela, filmei o primeiro apartamento, né, que ela morou, a gente ali era namorado, depois noivo, né, morou em outras casas. E na época eu era representante comercial, trabalhava com papelaria, informática. Então todo mês eu via aqui e aí ficava com ela, né, na República, e aquela coisa gostosa e saudosa. Então na hora que ele falou isso, aí eu chamei minha esposa, estava também com a gente, e aí acabou conversando, né, e a gente teve uma afinidade muito grande. Eu não vim do ramo de seguro, né, eu estou vivenciando essa experiência, não sou corretor, né, não tenho a SUSEP, né, Pedro? Mas, e na conversa nós falamos, né, na nossa atividade principal, da minha atividade principal na corretora, que é o seguro rural. E, né, mantivemos ali os 3, 4 dias de contato, e depois do evento nós mantivemos, né, porque nós trocamos telefone, e também em algumas ocasiões aí promovidas pelas seguradoras, né, porque nós somos uma corretora. Depois eu acho que você vai mencionar sobre isso, né? A diferença, né? Eu não sei quando que eu falo uma coisa ou outra. Então, eventos das seguradoras, da Mafre, da Porto Seguro e outras aí, a gente sempre estava se encontrando. Então, o Pedro hoje, aqui em Alfenas, na região, ele tem grandes clientes com bastante potencial. Então, é onde vem a parceria, né? No ramo de seguros, a gente sabe que existe um leque muito grande, tem vários produtos, e não dá para um corretor falar que ele é especialista, que ele entende todos, as né? modalidades. Então, geralmente é isso que a gente faz, né? A gente chama aquela pessoa ou aquela corretora que tem uma especialidade, que passa confiança, que trabalha muito parecido com a gente, né? No sentido de levar o produto certo. Porque você ser corretor não é só vender, né? É você regular um sinistro depois, que é muito importante. Ou seja, fazer com que o cliente receba lá a indenização dele, né? Não fazer a venda correta, né? Para depois não ter surpresa. Surpresas, né? desagradáveis, assim, né? Ser bem avaliar transparente. O risco bem avaliadinho, né? Isso. E a especialização deles no seguro rural... Assim, é muito grande, né? Grande. A Patrícia é muito boa nisso também, né? Ela desenvolveu lá ela fez um aplicativo, um negócio de... Nós desenvolvemos um produto específico, que o café, depois nós podemos até falar um pouquinho disso. Eu acho que é legal falar. O café, ele tem três grandes problemas, né, climáticos, que é o granizo, a geada e a seca. E no mercado convencional, que a gente chama de riscos nomeados, a gente só tinha o granizo e a geada. Então a Patrícia, através de um estudo, né, bem detalhado, que demorou aí uns 4 a 5 anos, ela conseguiu trazer para o mercado, né, usando resseguradores, e que é o que mantém as seguradoras no sentido da capacitação financeira. Tem os resseguradores. Além de segurador, tem os seguradores, os resseguradores, entendeu? Então hoje nós garante temos... isso. E é um mercado extremamente normalizado, né? Um mercado que tem toda uma estrutura de tem normatização pela Total. SUSEP, né? Então, nós trouxemos, né, esse produto, a gente está divulgando, e o PP, com essas oportunidades comerciais, né, falou: Henrique, eu tenho cliente, tem mesmo, mas eu não tenho know-how, não tenho produto. Bora? Eu falei, bora. E nós estamos aí junto, né, fizemos algumas visitas já, algumas coisas, né, e estamos aqui justamente para divulgar o que é o seguro rural e essa parceria que a gente hoje promove e... Para somar, né? Para somar. Sempre. E melhorar cada vez mais, sabe? E é muito sadia. Parceria para isso, né? Eu também acho legal. Parceria nos negócios, acho que todo mundo cresce. Tem mercado para todo mundo, tá? Mercado está aí, gente, para fazer business, fazer negócios, né? Então, vamos juntar as forças, sim. Porque eu penso assim, apesar da internet dar possibilidades de estender o braço bem mais longe, né? A gente acaba não conseguindo fugir daquela situação de você ter um ponto fixo, né? Eu também. E a gente não consegue, a gente dá mão forte no seguro e a gente porque o corretor ele não tem limítrofe territorial, ele pode atuar em qualquer lugar do Brasil, né? Não tem uma situação de abrangência, aqui é da fulana, ali de Beltrão, a gente pode atuar em qualquer lugar, né? E a gente não consegue estar em todos os lugares, a gente não consegue chegar nas empresas que a gente gostaria. E nada melhor do que o conhecimento da Goiatá, do PP específico, né? Com os administradores, CEO, gerentes das empresas,
né, que dá a abertura de escutar o que a gente tem para ouvir. Então, o PP faz aquela parte comercial do contato, que é importante, que eu não conseguiria. Então, por exemplo, o Mário, né? O Mário foi um. Eu não conseguiria, Henrique, conseguir uma Mário. entrevista ou um momento com o Mário. Com o PP foi fácil, né? Ele nos recebeu de uma maneira assim que eu nunca jamais conseguiria, Henrique, Monforte. Mas pela PP e Goiatá, tudo se tornou mais fácil. E pelo Pedro a gente conheceu você, conheceu a Patrícia, e aí os negócios fluem, né? Sim. É uma coisa assim, quando a gente abre e deixa fluir, muitas coisas chegam pra gente também, né? Então a gente tem que abrir as portas. Você não fica bitolado, né, a certo produto, né? Você abre o leque para poder oferecer mais coisas ainda. Exatamente. Ele vem com a especialidade dele, do seguro agro, do seguro rural. Eu tenho minha especialidade do seguro de vida, do empresarial. E a gente pode combinar isso tudo. Dá para fazer um pacote. A gente vai falar sobre Isso. depois planejar isso daí para mitigar riscos de uma forma geral. A primeira pergunta que eu coloquei aqui é a seguinte: por que... Primeiro eu fiz uma frase, né? Eu acho interessante essa frase aí. Você podia Gostou? ler ela. Fiz essa frase, gente. Muito mais que plantar com qualidade e eficiência, o produtor precisa ter segurança nas suas operações para continuar crescendo e investindo em seu negócio rural. Então, o empresário rural, a gente ama, né? Então, eu sou produtora, né? Eu sou cafeicultora e tal. Então, a gente ama trabalhar, pensar no lado operacional. Então, eu tenho que colher X carretas hoje. Nós estamos no meio de uma colheita. Sim. E a minha preocupação vai chover, não vai chover, como é que eu vou fazer? Tem que procurar. Então, a gente fica preocupado ali com o nosso dia a dia, com o operacional. Mas, mais que isso, a gente tem que preocupar com mitigar os riscos, né? Como que eu posso mitigar os riscos da minha operação? Né? Então, por isso que eu coloquei assim, muito mais do que plantar com qualidade, eu tenho que me preocupar com a segurança daquilo que eu estou plantando. Sim. Então, a primeira pergunta é, por que segurar? Eu vou te responder. Eu vou responder usando uma frase que eu até uso, né, na minha assinatura, né? E eu gosto dessa frase: a agricultura é a arte, né? A agricultura é a arte de saber esperar. Ninguém planta lá e amanhã está colhendo, né? E o seguro é a arte de tranquilizar essa espera. Ai, que chique. Que lindo. Então, assim, quando a gente fala de seguro, a gente tem que entender que antes do seguro, né, que o seguro é uma resposta financeira a um problema. Então, eu sempre gosto, nas minhas visitas, de falar da gestão de risco, né? Então, quando a gente fala de gestão de risco são tomadas, né, coordenadas de decisões para você gerir e controlar possíveis riscos que podem acontecer, não importa o nível ou de possibilidade. Né? Porque um risco, ou um problema, ou um acidente, ele pode ser, ele tem alto, médio ou baixo risco, mas ele pode acontecer. Né? Um incêndio, por exemplo, nesse ambiente nosso aqui, ele não está a 0% de possibilidade, que seja 3% ou 10%, existe uma possibilidade. Então, é justamente isso. Né? Então, quando a gente fala de seguro, antes a gente teria que falar de gestão de risco. E o que eu tenho percebido nas visitas que eu tenho feito para produtor, para players, não importa o tamanho, é que está muito desenvolvido dentro de uma empresa ou até mesmo dentro de um sítio, de uma fazenda, outras preocupações. Então, por exemplo, quanto que eu tenho que colher hoje? O trator está em manutenção, tenho mão de obra, ou numa cooperativa, por exemplo, o RH, o setor de vendas, as negociações e tudo mais, né? E a gente tem percebido que o brasileiro ainda não tem desenvolvido essa questão da gestão de riscos, né? Então, a gestão de risco dentro de uma empresa grande, ela deveria ter um departamento específico. Né? Para quê? Para justamente, porque os 3 pilares da gestão de risco é justamente você entender o risco, né? Você entender o seguinte: eu tenho que eliminar esse risco, eu não posso ter esse risco. Claro que você não faz só com seguro, né? Você pode fazer um treinamento, por exemplo, um acidente de um funcionário. Por que está acontecendo um acidente? Porque não sabe manusear a máquina, né? Ou não está usando o EPI. Né? Então você vai eliminar isso. Tem risco que você não consegue eliminar, né? Então, por exemplo, uma operação financeira,
onde você vai dar crédito para uma pessoa ou um cliente que vai comprar da sua empresa, e você, apesar de todas as ações para poder consultar a ficha daquela pessoa, para poder gerar o crédito, ela não te deixa 100% segurado em relação a uma inadimplência. E não existe um produto de seguro que cubra uma inadimplência. Então, esse risco você não consegue eliminar, e também as seguradoras não têm apetite. Então, você não tem um produto. Tá? Se você consegue eliminar, ok. Se você não consegue eliminar, você tem que enfrentar, que é o segundo pilar. Então, você faz o enfrentamento do risco, né? Seja através de absorção do prejuízo, ou até mesmo do treinamento e outras ações. Então, o segundo pilar é o enfrentamento. E o terceiro, que é onde entra o seguro, que é mitigar, que é diminuir. Aí você recorre, né? Uma vez que você vê o risco, você sabe que ele existe, aí você não consegue eliminar, não consegue enfrentar porque é alto, né? Então você vai terceirizar isso. Você vai transferir para uma seguradora. Né? Então, o seguro é justamente essa ação, né? Uma resposta financeira para esse problema. Então, o produtor, né? O cafeicultor, a grande empresa, ela vai entender, né? Eu até elenquei aqui algumas ideias, né? Dessa questão da gestão. Então, primeiro é identificar os eventos de risco. Então, quando a gente fala de produtor de café, né? Ele tem vários riscos, claro, né? Mas aí vamos trazer pro seguro, que é o granizo, a geada e a seca. Então, ele identificou. Antigamente, né? A gente conversou muito sobre isso nas visitas que a gente faz, que o produtor rural não estava preocupado com a geada. Tem 20 anos que não está preocupado com a geada, principalmente aqui no sul de Minas, na nossa área, entendeu? E veio agora, né? Veio. Recente, entendeu? E ele não tinha cultura nenhuma para isso. Estava despreocupado. Não vai vir, eu conheço o tempo e tal, e hoje a gente sabe que o tempo não tinha indícios mesmo, né? Mas a cada X anos tem, né, gente? A gente tem percebido, né? A tecnologia está aí. Vocês trabalham com tecnologia, né? Você pode até falar com mais propriedade do que eu, né? A gente está vendo que 2 fatores é o ninho e laninha. Cada vez mais tem, né? Ocasionado essas variáveis, né? Então hoje você não consegue ver como antigamente, há 2 décadas atrás, que você não tem, né? Hoje está muito variável. Então, quando a gente fala de seca, né? Você teve uma seca muito grande em 14, 15, e você tem períodos de estiagem praticamente todos os anos. Regionalizados ou não, macro ou microambientes você tem. Granizo, né? Poxa, a gente tinha granizo em determinado momento do ano. Esse ano, 2023, nós tivemos granizo em março. Tá bem intempestivo, né? Geada, nós tivemos geada 2021, que foi um absurdo, e nós temos, né? Nós temos, então, assim... Aquele granizo que passou hoje mesmo, o Mário me ligou. Como é que tá o seguro da fazenda? Não é? Nossa, na hora, assim, quando tem a coisa, a gente fala assim, nossa, cadê aquela apólice? A gente lembra, eu peço, às vezes, o TJ me mandou pro PDF. Pedro, cadê a apólice? Não sei, sabe quando te dá um meio minuto? Um branco, sabe? Falei assim, gente, cadê? É um esquisito, né? Um sentimento de preocupação que o produtor tem. E é interessante essa fala sua, viu? Nossa, me dá sabe assim? Tá, saiu no jornal, tal, começou no Sul e tal. Eu falei, nossa, cadê a minha apólice? Sabe, você tem que estar... E aí, quando você pega a apólice, você vê que a apólice está ali, o que te dá? Qual que é o sentimento que você sente? Nossa, tranquilidade, então, aquilo que você falou. É justamente isso, né? E eu acho que essa tranquilidade, ela tem um preço. Não adianta eu produzir muito e não dormir, porque a minha qualidade de sono... Tem que ser levado em consideração. A minha tranquilidade. É você viver de forma mais tranquila. Então, isso o produtor rural tem que se preocupar. E outra coisa, quando o seguro rural começou, o seguro cafezal começou pela Mafre, era tipo R$10, né, por saca. Hoje não sei quanto que dá essa conta. Se a gente fizer uma conta. Todos nós fizemos com o Pedro. Entendeu? Então, você pensa assim, bastante, pô, a saca do café, sei lá quanto tá. O que acontece... 0,0... Se a gente colocar sempre em sacas, né? Quantas sacas vai representar da minha produção? Isso aí. X% das sacas. Para eu dormir em paz, tranquilo, aí é muito bom. Mas essa fala sua ela é bem oportuna, porque quando eu vou visitar, né? E na maioria das vezes a gente ouve, né? Eu pago seguro para não usar.
Então, claro que ninguém quer Não quero usar. acionar um sinistro de veículo, ou de uma lavoura, ou de um equipamento, né? Mas a partir do momento que você contrata o seguro, você já tem um fator que você colocou aí, não fui eu que falei, não induzi, que é a tranquilidade. Né? Então, se a gente pudesse colocar lá a cláusula adicional, tranquilidade, X reais, né? Você vai dormir em paz. Talvez o produtor conseguisse, ou quem contrata um seguro, conseguisse entender. Então, o seguro realmente, o primeiro momento que ele traz para a gente é a tranquilidade. Tranquilidade de quê? Que se algum evento acontecer, a nossa questão pessoal ou patrimonial, ela vai estar minimizado no prejuízo. Né? Que seja o valor 80%, 100%, não importa, né? Mas você não vai ter o 100%. Então, isso é uma maneira de fazer uma gestão de risco. Né? Então, eu sempre coloco isso aí como a tranquilidade. Você fala assim, nossa, geada vai acontecer. Eu tenho lá 20 hectares, né? E se pegar e queimar tudo, né? Como porque ali muitas vezes o produtor, principalmente o pequeno produtor, ali é a essência da vida financeira dele. Ele compra um secador, ele compra um trator, mas se não tiver a lavoura de café, não adianta nada o trator, o secador. Não vai conseguir pagar. Não, porque ele não vai nem ter como usar, né? Nós tivemos um cliente nosso que nós visitamos aqui perto de Visa Nova, ele bombando, 15 mil sacas de produção, um negócio assim, absurdo, o cara muito antenado, né? A fazenda dele muito redondia. E aí ele comprou mais 8 ou 6 secadores, eu não me lembro agora, para poder fazer o processamento dessa saca. Aí veio 2014, 15, ele reduziu para menos de 6 mil sacas. E aí as estiagens continuam e até hoje ele não conseguiu voltar no que ele produzia e os secadores praticamente aí 6, 8 anos parado. Né? Então é muito oportuno, né, esse pensamento de gestão de risco, como você colocou, né? Quando você gelo. Quando você pega, por exemplo, quanto que é dentro da minha empresa, o meu custo, a porcentagem representando em sacas que eu gasto de mão de obra, que eu gasto com os produtos para fazer um manejo, que eu gasto com isso, tal. Então, a gestão de risco, o produtor deveria ter essa mentalidade, porque aí eu contrato um seguro, ele me gera lá um prêmio de 15, 10, 8, 3, depende do tamanho da propriedade, 40. Eu tenho produtores de grãos que pagam quase R$500 mil de prêmio de seguro. Né? E aí ele fala assim, não, mas eu não vou usar. E aí R$40 mil que eu joguei fora. Né? Por R$40 mil eu poderia trocar um carro, eu poderia fazer uma viagem. Então esse pensamento ele está equivocado. Né? Ele tem que ser mudado, a pessoa tem que entender que ele está fazendo uma gestão, que se acontecer alguma coisa, o que ele vai pagar de prêmio é infinitamente pequeno que ele vai receber de indenização, não é, Pedro? Com certeza. A gente tende a ter esse pensamento. Nossa, você olha lá, vou pagar R$40 mil, nossa, eu trocaria isso, eu trocaria aquilo. Então é da nossa natureza. Sim, né? sim. É uma tendência. Questão cultural. O Henrique ainda estava falando da análise de riscos. Você vai em propriedade ou você vai em empresa e você vai fazer o seguro na hora que você entra na empresa. Assim, você vê que o cara não tem nem extintor. Entendeu? E vai ver o funcionário não sabe mexer com o extintor. O outro não trabalha. A gestão de risco faz trabalha com a sorte. Entendeu? Então aquilo. Sorte, aí Deus, a gente até faz, né? A vistoria vai lá e fala pro cara, ô amigo, extintor, ajuda aí. Pinta ali. Cadê os bombeiros? Cadê a fiscalização? O AVCB, né? Mas é só para eu terminar aqui para a gente entender, né, os itens. Então a gente tem aqui, né, identificar os eventos, né, de riscos, analisar as causas, o que causa aquilo que pode acontecer, os possíveis impactos, avaliar a possibilidade de ocorrência, como disse, né, aqui, será que pega fogo fácil ou difícil? Nós temos como avaliar isso, né? Avaliar a magnitude das consequências. Então, por exemplo, justamente, você pega um produtor que ele vai precisar fazer um decote ali, um esqueletamento, outro vai precisar fazer uma recepa, vai ficar 2 anos sem produzir e outro arrancar. Né? Então, ver como que vai ser, né? Dependendo do tamanho, da área onde ele está. Imaginar isso antes, né? Isso, pensar e colocar isso mesmo na balança, né? Indicar estratégias de respostas ao risco, que pode ser o enfrentamento, a eliminação ou a contratação, a transferência, que é mitigar, né? E desenvolver controles para monitorar a evolução dos riscos e monitorar a eficácia das estratégias adotadas. Então, tudo isso aqui é uma ciência. Né? É um objetivo da gestão de risco. Então, dentro dessa ciência, a gente vai usar numa indústria,
numa cooperativa ou até mesmo ali no meu sítio ou na minha fazenda, né? Então essa ciência para eu poder entender como que eu vou usar o seguro rural e se devo usar o seguro rural. Nossa, você falando agora, esses tópicos, veio veio na cabeça uma foto, uma lembrança de um amigo nosso. Então, ele tinha um cafezal pequeno, tá? Que herdou do pai, tal. E ele gosta muito de plantar grãos, milho, soja, pegou fogo. E ele ligando à noite, pedindo para os amigos irem lá, pedindo para o pessoal ir ajudar, para ficar só ali na soja, ou no milho, não lembro o que era, para não pegar o café dele, entendeu? Eu lembro dele falando desespero, eu sou amiga da esposa, e ela falou assim, ela mandou uma foto, ele estava assim, preto de fuligem, pediu para os vizinhos ajudarem, não tem seguro. Né? Então, você falando isso, me veio essa lembrança. Ele mais os amigos apagando para não pegar no cafezal dele, Sim. sabe? Não tinha seguro, né? Então, essa questão, assim, da mitigação do risco, eu acho que a gente tem que... Vocês, de total importância, vocês irem levando essa mensagem mesmo. Isso é uma narrativa, acho que isso é uma mensagem que vocês devem estar sempre levando mesmo para os produtores, sabe? Eu acho que talvez até uma parceria com cooperativa, né, para estar levando essa mensagem. É um conhecimento mesmo, né, gente? Não, e tem muita gente que nem conhece. Exato. Eu estava falando... sabe que tem. Então, isso mesmo. Foi um outro insight que eu tive, que às vezes eu sei que existe um risco, mas tem hora que eu não sei. Eu não sei, o produtor não sabe. Ele desconhece que talvez ele tenha aquele risco, muitas vezes, né? Por exemplo, você estava falando, pegar fogo aqui, por exemplo. Eu nunca tinha me tocado que poderia, por exemplo. Estou vindo aqui direto, tal. Então, não pensei. Às vezes a pessoa não pensa naquilo. Muitas vezes a pessoa traz um pensamento, né, brasileiro, traz assim, é ser pessimista demais. Não, a gente tem que, né? É porque o que acontece, Silvia? Vai ser pessimista. Nós chegamos num momento da nossa sociedade, né, que a gente está trabalhando com muita tecnologia. Se a gente for computar aqui o valor que tem dentro dessa sala aqui, né, em reais, ou quando um produtor, por exemplo, ele investe numa colheitadeira, né, nova, 3 milhões, uma usada 1.200, 1.200.000, um trator. Então, quando você fala assim, poxa, eu invisto tanto em tecnologia... E na colheitadeira a gente sabe do outro lado, né, o risco que tem, né? O que acontece sempre, né? E aí, por exemplo, na colheitadeira a gente vai falar assim, não, a pessoa foi lá e comprou, né? Ela investiu, vamos falar de grãos um pouquinho, sai um pouquinho do café em grãos, né? Então você vai investir na semente, né? Um investimento já alto, com uma tecnologia muito ali dentro daquela sementinha, para gerar uma planta que dê uma alta produtividade, uma resistência, né, a doenças, algumas coisas assim, inclusive até mesmo estiagem. E aí você tem todo hoje a questão do manejo, né? Um deles, por exemplo, é você contratar um drone para poder fazer uma varredura, entender onde, naquela região ali dos seus 300, 1.500 hectares, ela está mais débil, né? E fazer uma pulverização concentrada. E depois você tem uma tecnologia alta em colheitadeiras e tal, e assim, uma usina a céu aberto. É lógico. Então, uma chuva, por exemplo, no milho, um vento forte, um granizo, põe tudo a perder, né? Então, por que não eu ter essa segurança? Porque o seguro, ele não vai prevenir, né? Ele é uma ação, eu notei aqui, complementar, né? Reparadora, ou seja, ela não vai atuar na prevenção, mas sim realmente na mitigação. Então, por que não tornar esse proceder, essa ação, uma ação comum, né? Então, por exemplo, para eu começar a plantar, eu tenho que fazer esse investimento, inclusive ter a minha gestão de riscos. Você fala, eu também, muitas vezes, quando eu estou numa negociação comercial, não é a minha área, mas às vezes eu atuo também, mas eu gosto muito de falar assim, qual que é o valor do seu patrimônio? Então, coloca o valor do seu patrimônio, coloca o valor dos benefícios futuros da sua produção, né? E coloca quanto que vai te custar o GA no ano para você administrar todo o seu patrimônio. Uma vez eu dei uma assessoria para uma fazenda, eu quase não faço isso, mas esse cliente eu fui. E aí ele falou assim, ele não tinha no GA o controle do estoque. Não tinha. Eu falei assim, mas você precisa e tal, conversando com ele. Aí ele falou assim, não, meu estoque é muito baixo, meu estoque é peanuts e tal, eu não tenho... Quando eu fui avaliar o estoque do cidadão, 600 hectares de café, ele tinha R$750 mil em estoque. Olha, R$750 mil em estoque, falar que é peanuts, eu falei, isso não tem cabimento? Ele, Silvia, mas eu achei que eu não estava com tudo isso de estoque. Eu falei, o cara não sabe nem quanto que ele está de estoque. Estoque é um dinheiro parado.
Ele não queria colocar, porque aí não tinha pessoa que ia dar entrada e saída, ele gostava muito do financeiro, bem fechado e tal. Mas o estoque ele não colocava. O estoque, inclusive, corre um risco de pegar fogo, disso, daquilo. Não vou nem colocar. Ser roubado, já pagamos muito estoque. Exato, E eu falei assim... Maquininha, então. Eu falei, quanto que custa? Às vezes, ou você divide esse trabalho numa outra pessoa, ou você contrata uma pessoa, quanto que vai custar essa contratação no ano e quanto que custa o seu estoque, caso ele seja... Não tem cabimento. Então, quando, muitas vezes... O produtor está em dúvida se ele vai contratar o sistema de gestão, eu falo, quanto custa o seu patrimônio? Avalia. Avalie os benefícios futuros da sua produção. Pega a estimativa de produção, coloca aí nos próximos 5 anos, 4 anos, e quanto que um sistema pode te ajudar a gerenciar para que você consiga ter o melhor resultado possível. Porque, lógico que no preço de produção ele não consegue. Preço é mercado, né? Então, é commodity, tal, mas no custo de produção ele consegue. E aí, nisso, o GA pode atuar muito bem, tá? Então, acho que uma coisa que vocês podem pensar assim, quanto que vale o seu patrimônio, né? Justamente. E uma das situações aí que você está falando é justamente, né, o recurso do seguro, você vai colocar pessoas e material, né? Então, a gente, pensando numa estratégia financeira, o recurso, a gente tem a proteção a pessoas e a proteção ao patrimônio. E o interessante é que, olha como é que a gente vai conversando, né? E assim, dentro das estratégias do seguro, né, a gente tem aquela situação, gerenciamento de risco para não perder. Então, se eu tenho um patrimônio de 5 milhões, eu vou contratar e eu vou receber aí muito próximo desses 5 milhões caso me dê uma perda total, né? Então, não perder. Mas quando você vai usando o gerenciamento de risco, você vai vendo que você tem possibilidade de ganhar. Por quê? Porque o gerenciamento de risco não é só o seguro, né? Você tem outras ações. Como nós vamos melhorar aqui essa situação aqui de manuseio, né? De tal. Então, eu começo a economizar, por exemplo, lá o defensivo, porque eu estou usando melhor, né? Então, e aí eu estou fazendo uma gestão, então eu estou usando melhor. E no caso do seguro, a gente começa a usar ferramentas, né, dentro do seguro, principalmente nas grandes empresas, onde você vai levar para o CEO, para o empreendedor ou para o produtor, produtos, né, que ao invés de ele pagar 1, 2, 3, 4 apólices, por exemplo, no equipamento, a gente consegue fazer um LMI único, onde você agrega, ele paga menos. Então, quer dizer, aí quando você coloca isso, um outro fator importante também, né, Pepe? A gente até pergunta, qual é o seu patrimônio, né? Sim, pra gente pensar poder assim, saber onde que a gente vai chegar, né? A gente pensar também num ciclo mais longo, tá? Porque geralmente a pessoa fala assim, um ciclo de 1 ano. A apólice geralmente tem um ciclo de 1 ano, né? Na maioria dos casos, né? Claro que, por exemplo, quando a gente fala de uma safra de verão, a gente tem 4 meses. Então não é 1 ano. Mas o café, que é uma cultura perene, a gente tem 1 ano. O maquinário é para 1 ano, Isso, né? Isso. Mas aí quando você fala assim, poxa, então fechou o ciclo. Quer dizer, eu paguei 45 mil reais aqui de uma colheitadeira e não usei, né? Aí no outro ano, eu paguei 45 mil reais e não usei. No outro ano, paguei 45, quer dizer, eu estou pagando quase 150 mil reais e não usei. Aí eu estive visitando um cliente lá em Unaí, ele perdeu um conjunto de 3 milhões de reais. Né? Quer dizer, quantos 45 mil reais ele precisava pagar para poder compensar? Eu fiz as contas aqui 66 meses. Se ele tivesse ali pagando 5 anos de seguro, né, porque deu um curto-circuito, incendiou, perda total, né, ele receberia lá os 3 milhões dele. Quer dizer, 66 meses pagando 45 mil. E mesmo assim, se ele não tivesse pago no começo da colheitadeira, ele não conseguiria fazer o seguro depois. Sim. Que a seguradora, que a colheitadeira ficasse usada, né? Sim, porque o risco é maior. Então, você tem que entender que você tem que começar já... Você compra o bem. Melhor, Isso. É porque quando você faz um contrato lá no começo, né, até às vezes faz até mesmo por causa do penhor, né, que é obrigatório, você está pegando um financiamento, e existem uns padrões, né, que você precisa fazer, manter a manutenção em dia, tal, para poder você gozar de alguns benefícios, por exemplo, um dano elétrico, né? Se tiver um dano elétrico, a primeira coisa que vai ser te pedido é a manutenção em dia. Que são detalhes que nós, como consultor, temos que orientar. O produtor tem que orientar, né, após a contratação,
o bom uso e tudo mais. E aí ele vai ter essa manutenção. Aí vamos falar que ele fez um financiamento de 5 anos. Depois de 5 anos ele não é obrigado a mais. E aí ele vai vir na gente, né? Porque às vezes está amarrado, não sei se posso usar essa palavra, né? Ao banco, que é uma coisa também que a gente está aí para poder trabalhar, né? E aí vem nos procurar. Se já tem um histórico de ser segurado, a seguradora, seja ela qual for, ela vai receber esse patrimônio com mais tranquilidade. Com bons olhos, né? Com bons olhos. Na análise de risco, né? Essa subscrição dela, ela vai fazer. Não, e lá já na hora que você vai renovar, já pergunta, período de experiência de seguros. Tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, se teve sinistro ou não, entendeu? Hoje os bancos estão aceitando o seguro de outras corretoras, pelo menos uma parte, né? Antes não aceitava só... Então, Silvio, isso aí é um assunto bem polêmico, a gente até fala isso, que é o seguinte, eu posso falar, às vezes, o seguro que você está fazendo no banco é um seguro para satisfazer o banco, o gerente, a meta dele, entendeu? Isso. Então, geralmente, quando a gente chama ou vai visitar e tal, eu já tenho um seguro lá no banco e tal, porque eu tirei o dinheiro lá. Empresta, deixa a gente dar uma olhadinha. O colátero. Deixa a gente dar uma olhadinha na sua apólice. E às vezes se protege. Se não protege, a gente tem como fazer uma apólice, né? Para complementar. Uma outra coisa é que o banco, quando ele concede, todo financiamento, Finame, tal, tem que ter o seguro associado. É que antes sempre era o seguro do banco, agora o banco está aceitando outra apólice. Ah, sim. Na verdade, mas não aceitava antes. Na verdade, antes, não. Eu não sei. Ou se você já tiver. Você está tirando dinheiro para um bem que você já tem, e você já tem a apólice, você pode apresentar. Você pode apresentar a sua apólice. Não, isso pode. Agora, mas antes não podia, Pedro. Mas depende da aceitação. Antes estava fechado esse negócio. Depende da aceitação. Na verdade, esse é um assunto bem polêmico mesmo. Bem polêmico, gente. Porque, fogo no parquinho aqui. Porque a gente sabe que, por exemplo, você está tirando um custeio ali, um penhor, para poder comprar qualquer coisa. Né? Financiamento de investimento. Justamente. O banco vai falar o seguinte, me dá uma garantia. Aí você vai dar a sua fazenda se for chapéu da fazenda. Vamos colocar a colheitadeira como uma alienação fiduciária. Né? Vamos fazer uma apólice para essa colheitadeira. Por quê? Porque se ela pegar fogo, você como tem ela que... ela já é minha garantia, eu tenho que segurar ela. Isso, então você tem uma alienação e um seguro. Né? Então, o seguro é uma outra ação que quem está tirando o empréstimo ou o financiamento vai fazer. Então o banco não poderia amarrar isso de jeito nenhum. Não hoje não está amarrando. Não, sim. Mas amarrou muito tempo. Mas não poderia não também. Outra não poderia, né? Então hoje, com essa questão hoje... Ele exige que a gente coloque a cláusula. Isso. E você coloca lá a cédula, né, do penhor rural na apólice, né? Que é aquele patrimônio e tal. Então hoje o banco ele está sendo mais flexível, que não era no passado, porque a lei ela está mais rigorosa, ela está mais atenta, né? Mas hoje o produtor ele pode chegar em qualquer banco, pedir o financiamento e falar assim, e eles vão oferecer, vir na gente e me fala assim, me faz uma pólice ou me faz uma cotação, uma proposta, uma cotação desse produto. Aí quando o banco apresentar para ele a cotação, ele vai levar uma cotação mais completa no sentido do perfil que ele precisa, né? Perfeito. Eu vou te dar um exemplo. Eu comprei uma colheitadeira, aí chega lá e tem lá furto simples e danos elétricos. Aí eu pergunto para você, Silvio, e o obstáculo no solo? Mas como assim? Não, é uma correia, um pedaço de pau que a colheitadeira sugou e aí dá perda total, né? Aí você fala assim, nossa, não tinha pensado nisso. Eu falo assim, na sua propriedade, ou se você terceiriza o serviço, tem água, tem um açude, tem alguma coisa. Opera nossa, água. Tem. Não, mas espera aí, se ela tombar, né? Tombar no solo normal, tombar, né? Que é o básico. Eu vou ter indenização, mas ela tombou dentro d'água, tudo bem, mas uma indenização tombada no solo vai quebrar um retrovisor, um vidro, uma coisa simples, 40, 80 mil reais de prejuízo. Um tombamento dentro de água dá perda total. Então tem que ser um tombamento específico. Aí você vai chegar no banco
Também. E vai falar você aqui, mas eu quero uma cotação com essas coberturas. Então você já tem uma situação muito mais completa. Eu acho. Também. Que a pessoa do banco não é especialista. E a maioria hoje de banco não trabalha com furto simples. Furto simples é o seguinte: se for furtada a colheitadeira, você tem que provar que ela foi furtada. Que arrombou a cerca, que ameaçou alguém e tal. Colheitadeira, furto simples, simplesmente ele sumiu. Você foi lá, fez o trabalho lá, arou o campo e não quer trazer o equipamento para a sede. O ladrão foi lá e levou ela e não deixou nem rastro. Gente, agora falando, nós temos um produto, não é para questão de segurança, tá? Mas agora eu já recuperei vários equipamentos de cliente meu do Geafrota. Rastreamento. Por causa do rastreamento do trator. O menino, o meu funcionário, meu colaborador lá, ele ficava monitorando, porque eu ficava desligado. Porque esse pessoal rouba e deixa escondido numa mata, né? Fica lá escondido. E o cara ficou lá monitorando. Quando deu o primeiro sinal, ele mandou a localização. Sim. O proprietário foi lá com a polícia. Pegou seu bem de volta. Um era uma máquina enorme de laranja. O outro era uma máquina enorme de grãos. Trator. Né? E acha que não leva. Não é esse o objetivo. Isso é gestão de risco. Não é isso que é o objetivo. O objetivo do Geafrota é fazer uma boa gestão da operação agrícola. Uma telemetria. Que horas que liga, que horas que desliga, quantos hectares que fez por dia, ver se não pulou nenhuma rua, tal. Essa é a função. Mas acabou trazendo esse benefício. Trouxe. Várias vezes a gente recuperou para os amigos. Ficou lá esperando na espreita, eles deixam geralmente, né? Escondido numa mata. Espera para ver se ninguém vai achar. Espera um pouco, depois vai lá. Na hora que deu o primeiro ligado. E é interessante, Silvio, por quê? Porque quando a gente vai comprar qualquer coisa, né? Nós temos costume de buscar o valor mais barato. Isso é normal, né? E depois que você busca os valores, você vai entender se o mais barato realmente vale a pena. Mas isso é uma situação que a gente faz, é natural. Então, se você vai lá no banco e ele te dá uma apólice completa, acertou nas coberturas e falou com você que é 56 mil reais. É a opinião, né, é um orçamento de uma só pessoa. E você vai na Goiatá, ou vai na Monforte, ou vai em qualquer corretora e fala assim, faz uma cotação para mim. Aí eu faço lá e consigo 51 mil reais. Você pega aquela cotação e você quer fechar no banco, né? Porque o gerente fala com você, se você não fechar comigo, eu vou jogar seu financiamento lá para trás. Não, né? eu acho aí legal você chega e fala assim, não, eu fecho com você, mas aqui, faço por 51 porque eu tenho a mesma coisa. Nas mesmas condições. Nas mesmas condições. Aí é beleza. Pronto. Então, né? quer dizer... Você atende o banco e na renovação você volta pra gente. Volta pra você, porque você te protegeu e outra coisa. Esse aqui eu tô fazendo com o banco. Os demais eu vou fazer com o Pedro. Isso. Agora, eu acho legal isso. E eu também acho, gente, eu acho legal, a gente tem que dar reciprocidade pro nosso gerente de banco mesmo. Eu adoro, inclusive, compro alguns produtos, mesmo reciprocidade, consórcio, isso e aquilo, aplicação. A gente faz isso mesmo, faz parte da jogada nossa de relacionamento bancário. Perfeito. Mas quando você vai para uma questão vamos dizer, de seguro, né, eu acho que a gente tem que ir num especialista mesmo. Sim. Então, na época, o Mário teve câncer, né, 2013, e eu recebi de uma das minhas aplicações, inclusive foi com a Luciana. Em vida. E ela me ajudou e tal, e a gente recebeu. Em vida. Entendeu? Várias outras não. Muitas de banco. É um seguro em vida e recebe vida, né? Por doença, tal. Isso. Algumas outras de banco não recebi. Antigamente nem tinha. Não li a cláusula, não tal. Mas uma eu recebi. Nas visitas que eu faço também, eu sempre escuto depois que eu falo, né? Que eu mostro o produto, o pessoal acha super interessante, principalmente quando a gente visita empresas parecidas com a de vocês, né? Não tão na tecnologia, mas também na tecnologia no sentido da prática, né? O solo, falar o que plantar, como plantar, né? Tem muito isso aí. Lá em Lavras nós temos um parceiro nosso, Felipe, da Terras Gerais, né? E aí depois que a gente apresenta e fala assim, acho muito legal, acho muito interessante, mas porém, entretanto, sobretudo, seguro não paga. Fala assim, seguro não paga. Eu tenho vários produtores, clientes meus, que tiveram um problema, né? E não receberam a indenização. Aí é onde que está a problemática, é um produto mal feito. Então, por exemplo, vai no banco, fala que fez um seguro de granizo, só que não fala que é só de granizo e aí teve problema de geada. Aí a pessoa está esperando receber uma indenização. Não, e acha que está coberto, né? Comprou lá, acha que está coberto, comprou porque não é falado, né? Aí compra lá o básico da colheitadeira e aí teve um tombamento dentro da água. Tá.
Então, o pior do seguro que eu vejo, né, assim, a experiência, olhando o outro lado, PP, que eu vejo, são as surpresas desagradáveis. Ele falou do obstáculo no solo, nós já Falou. tivemos diversos sinistros desses. E às vezes na pólice que você faz comum, não tem isso, acabou. E aí vem a frustração. Vou dar um exemplo simples, né? Você chega para a pessoa e fala assim, eu quero contratar um seguro de auto. Aí eu sou um cara exigente, sou um cara que tem 2 metros, e aí eu tô achando que na hora que eu pegar o meu carro reserva vai ser um carro compatível do que eu ando. E aí vem um mob para mim. Né? Vai gerar uma frustração? Vai gerar uma frustração. Por que vai gerar frustração? Porque não foi transparente na hora da venda. De falar que vai ser um mob. Se você, é um carro popular. Que é um carro popular. Se você quiser um carro compatível, eu também tenho, só que custa tanto. Aí eu vou olhar e falar assim, não, mas eu não quero pagar isso, eu quero pagar isso. Então na hora que vier o mob, eu já tenho a noção, então não vai gerar aquela expectativa e a frustração. É a mesma coisa, você vai lá fazer o seguro pro seu cafezal, achando que se tiver uma chuva de granizo, você vai receber uma indenização de 1.200.000. E aí, na hora que vai fazer a vistoria, né, pegou lá apenas uma parte e aquela parte proporcional dá uma indenização de R$180.000. Né? Quando vai fazer a contratação com um especialista, nós colocamos tudo isso em pauta, né, para atender o perfil e na hora do sinistro a pessoa está ciente o que ela vai receber, como que ela vai receber, quanto tempo e tal. Então isso não gera frustração. E não gerando frustração, o cliente fica satisfeito, porque ele já estava preparado para aquela situação. É a diferença entre você contratar um seguro num banco ou em qualquer situação, diferente da um corretador. Consultiva, né? Você tem que entrevistar o seu segurado, ou provável, possível segurado, e ver o perfil dele. Entender, se é aquilo. Por exemplo, eu estava comentando aqui antes da gente entrar sobre o seguro de trator hoje, entendeu? Ninguém, a não ser do meio, sabe que existe uma cláusula de rateio no seguro. Você tem um trator, o trator custa R$100.000. O ano passado ele custava 60, hoje ele custa 100, porque o trator valorizou muito. Mas você quer fazer o seguro do trator, mas vai subir demais. E o preço que eu paguei o ano passado foi super bom e tal. Mas você está fazendo um seguro de um trator de R$60.000, que vale 100. Na hora da seguradora te pagar, vai pagar com a cláusula de rateio proporcional ao que você pagou. Se você pagou o seguro 30% você avaliou menos, em 60 mil. 30% menos, você vai ter 30% menos lá naquela indenização do trator, R$60.000 menos 30%. Entendi, eu não sabia não. Entendeu? Aí, por exemplo... Entra isso em seguro empresarial, entra no estoque. Né? Você tem um estoque de 10 milhões e fala que tem 2. Entra no maquinário. Então, por exemplo, você contrata o trator no banco, né? Faz a pólice, tá lá. E às vezes no banco, um adendo, você comprou a colheitadeira, você comprou o trator no banco e você vai pagar em 60 meses. Então essa importância segurada nunca foi atualizada. Aí justamente, se uma pólice com a corretora, eu vou ligar para você, Silvio, você fez uma pólice do seu trator, R$100.000, hoje está valendo 180. Vamos fazer um endosso, que é atualizar esse preço, você vai pagar uma diferença do prêmio para ter os 180.000 assegurados. É um endosso, né? E aí você fala, não, Henrique, não quero. Você está ciente do que nós te ligamos e fizemos uma proposta, porque você vai falar sim ou não. Se acontecer o sinistro, eu já sabia. Eu não quis fazer o endosso. Não é porque a gente quer fazer o endosso para aumentar pagar mais seguro, prêmio, ou pagar mais prêmio. É a nossa obrigação. A consultiva é essa. Nossa, ainda bem que o Goiatá, né, que o PP me ligou e eu fiz o endosso do trator e ele pegou fogo, ele caiu porque aí ele parou, não puxou o freio de mão lá, não engatou e ele desceu e caiu lá dentro do açude, né? Ainda bem, porque eu vou receber os 180.000. E o produtor, eu pus uma pergunta aqui. Primeiro, eu pus uma coisa aqui, as modalidades de seguro que você tem trabalhado mais, quais são? Então, aí é interessante porque quando a gente fala de seguro rural, nós estamos falando da atividade, né? O seguro rural. O seguro rural, ele envolve não atividades, setores diferentes, né? Então, por exemplo, a gente vai pegar uma fazenda ou um sítio. Então, eu tenho o seguro agrícola, que é para as lavouras, tá?
Eu tenho seguro, por exemplo, eu tenho seguro máquina e equipamentos, que é uma das composições, que é justamente, né, as colheitadeiras, os tratores, os implementos, pulverizador, aquela tal. Mas a gente conhece, isso, né? Seguro da plantação, agrícola e os equipamentos, né? Aí nós temos o seguro pecuário, que é para qualquer tipo, né, de atividade. Gado, suíno, cabra, e aí você pode fazer os equinos, né? Todas essas situações que você vai comercializar, né? Tanto para reprodução como para abate. Aí você tem a parte de rebanho, que você faz o composto, e você também tem o unitário, no sentido assim, um cavalo para competição, um gado de exposição de leite, um reprodutor, né? Eu tenho então clientes você que tem os cavalos, né? Então, o sêmen do cavalo vale 1,5 milhão. Você imagina o valor do cavalo. Justamente, Aí você tem aquele, né, que a gente chama aí de benfeitorias ou né, o agropecuário, que a gente classifica, que é o patrimonial, que a gente classifica como um nome carinhoso de porteira fechada. Né? Então que vocês têm lá, o Mário tem. Então você tem dentro da sua propriedade tudo que estiver ali dentro. Aí pode envolver a casa do caseiro, o galpão, o silo, as máquinas, os equipamentos, né? Se eu tenho lá um curral, se eu tenho a ordenhadeira, a câmera fria, né? O resfriador, tudo isso entra. E ele é mais interessante por quê? Porque quando você faz uma opção dessa, o seu custo do seguro ele diminui. Né? Porque é uma composição onde a subscrição ela vai fazer uma média muito interessante, né? Detalhes, né? Que aí é onde vem a diferença. Tem alto risco e tem baixo risco. Aí ele faz uma média interessante, né? Porque se você pega, por exemplo... E você fica com uma pólice. Uma pólice, né? Aí, mais fácil de gerenciar, né? Mas isso eu acho que aí tem que conversar bastante, tem que ser muito bem explicado. Porque, por exemplo, você tem lá 6 tratores e 2 colheitadeiras. Só que 2 tratores e uma colheitadeira você presta serviço fora do contexto da sua fazenda, né? Então esses 2 itens esses 3 itens a gente não poderia colocar. Até fazendo uma adenda aí, que você está dando esse exemplo, também do equipamento, do seguro de equipamento. Você tem um trator ou você tem uma colheitadeira que você comprou, mas você vai atender os vizinhos. Você terceiriza, né, o serviço. Você terceiriza, você empresta. Ele não pode entrar no porteira fechada. Não, nesse caso não. Você terceiriza, você empresta, então você tem que informar isso para a seguradora também. E existe, inclusive, coberturas para isso. Você tem que informar lá. É cedido o equipamento a terceiros. Entendi. Não importa se é teu irmão, porque às vezes tem muita família que tem propriedade uma perto da outra. Do lado, entendeu? E se você usa para... Comercialmente falando, você tem, por exemplo, coberturas que, se o equipamento quebrar e você está colhendo um milho lá, a seguradora te aluga um outro para você terminar o serviço enquanto você está fazendo manutenção, aí você determina os dias. E também, por exemplo, se você tiver um prejuízo na questão do pagamento do valor, né, combinado, ela te faz uma indenização. Então, por isso aí que entender... Aí você fala assim, a pessoa não te pagou lá 4 dias de trabalho. Inclusive, né? Esse que deu problema, na apólice bem feita de um seguro de trator, de equipamento, você tem a despesa de salvamento. Eu tive um caso até interessante, sabe? Sim, pode mandar. A gente sempre encontra aqui no clube no domingo, toma uma cervejinha, né? E eu tive um cliente que o trator dele tombou, sabe? E ele me ligou. Meu trator tombou aqui. E era no domingo mesmo, sabe? E eu, no 0800, lá no clube, tentando socorrer ele, sabe? Aí, cheio de curioso, né? E os caras são do agro, né? E tal. Mas e aí, como é que faz? Eu falei, como é que vai tirar o trator do cara lá? Vai ter que pegar um trator maior, vai ter que pegar um caminhão. Um muque, alguma coisa. Um muque e tal, não sei o que, né? Aí, falando na seguradora, eu falei, não, mas e aí, como é que faz? Não, pode fazer aí, pode fazer o socorro aí, eu vou indenizar em sei lá quantos mil, sabe? Eu vou chutar assim, que eu não lembro mais ou menos. 10 mil para você tirar o trator de lá, tá bom? Aí eu falei, 10 mil para tirar o trator de lá. E tinha um amigo que tinha um muque e tinha um outro trator. 10 mil? 10 mil? Já sei mas peraí. Quem é. Você sabe? Não, eu faço por menos. Peraí, ué. Tô aqui. O nome dele começa com João. Começa com J e termina com O, né? Você vai lá. Ele falou, vou demais. O que precisa? Só dá uma nota fiscal. Mas tá doido aí. Eu tô indo lá, peraí. O cara tá bebendo uma cervejinha, Já ligou pro encarregado. Vai lá. Já sabe onde que é. Porque o trator tombou numa área, cara, mas é muito difícil.
Tinha cerca, tinha mais não sei o que. E o cara tinha tudo. Ele tinha mão de obra, ele Tem tinha tudo. o muque, ele tinha o trator para buscar, o caminhão para trazer. Entendeu? Então, assim... Para a seguradora foi um valor justo? Foi Pra ela que seguradora falou foi o que ótimo. era, estava ótimo. Não, e outra resolveu coisa... a vida dele. Na despesa de salvamento lá, às vezes você pode ter 50, 60, 100 mil reais de cobertura. Ela gastou 10. Eu nem sabia que tinha isso, gente. Entendeu? Interessante. isso Não, é daí. bem rico, por isso da importância, né, de uma conversa com quem entende, quem é especialista, né? Com as experiências, Entender né? o perfil, entender os casos para você levar um melhor produto. Aí, você levando o melhor produto, a pessoa vai falar assim, eu quero ou eu não quero. Ou eu tenho ciência que eu não quero E vou correr esse e risco. vou correr esse risco. Que seria, né, gestão de risco é isso também, né? Você falar assim, eu vou fazer, por exemplo, a transferência para uma seguradora, eu vou fazer a transferência para o meu bolso. Então, vamos dar um exemplo aqui que eu acho muito interessante. Ou então, aquela cobertura específica para aquele seguro, naquele dia, não precisa. Sim. Ele acha que não precisa. Ele Né? vê que, né, faz a probabilidade e É. tal. Por exemplo, né, eu tenho um amigo em Lavras, tem uma grande empresa, mais de 50 anos no empreendedorismo de loteadora, e eles têm muito dinheiro. Muito dinheiro, né? Onde se você falar 200, 300 mil reais, não Não é nada. é nada, né? E aí se ele pegar o patrimônio dele, da esposa, do pai, né, vamos falar seguro de auto, e falar assim, poxa, eu vou pagar no final do ano aqui 60 mil reais, porque são veículos caros, né? Ou até mais, né? 70 mil reais. Se um carro que der um prejuízo de 300 mil reais, né? Eu tenho condição de bancar esse carro sem fazer cosquinha no meu bolso? Tenho. Então, ao invés de fazer a gestão com o terceiro, ele faz com o próprio bolso. É um direito? É um direito. Né? Eu também conheço. Por exemplo, se você me apresentar uma empresa que faz isso, eu não conheço, tá? Reserva técnica para gestão Pra de seguro. risco. Então, por exemplo, todo mês eu vou pegar X mil reais e colocar numa conta que ninguém mexe. Isso. E aí minha colheitadeira de 3 milhões queimou, eu vou lá e pego 3 milhões, eu tenho lá 8, porque tem muito tempo e tal. Quem faz isso? Ninguém. Ninguém tem essa habilidade financeira, não tem, entendeu? Então, se não faz, usa a gestão de risco através do seguro para poder Gente, fazer eu vou isso pôr aí. umas fotos de vocês ali, Gustavo. Só terminando então para a gente falar as Fala, modalidades os outros. rapidamente, tá? Aham. Aí nós temos o seguro floresta, tá? Que são para atividades florestais, tipo eucalipto, com situações mercadológicas de, né, promover recurso, dinheiro, né, ganhar dinheiro. Por exemplo, uma floresta nativa não tem seguro, tá? Não tem como fazer. Então nós temos que Mas uma floresta plantada. plantado de pra- eucalipto e tal, com interesses comerciais, sim. Inclusive, é uma modalidade que nem toda seguradora faz. É. Né? O florestal. Interessante isso aí que você falar, Inclusive, viu? por causa da lavoura e por causa do maquinário. O maquinário que trabalha com floresta, né? O risco de sinistro é assim, Eu tenho Acho que clientes de floresta. 3 vezes mais. sabe? O equipamento para Bastante agricultura, É. ele é mais fácil aceitação do que um equipamento para florestal. O risco, aí, É. aí também Aumenta, o valor do É. seguro É, é mais porque alto por causa do o risco. maquinário sempre trabalha Fica em- dormindo lá no meio, né? Ele dorme fica no lá- meio e outra Não coisa, retorna. trabalha sempre em situação, por exemplo, né? Mais adversa. Mais adversa. Muito. Aumenta muito o E risco outra de coisa, tem sinistro. corte, É. tem maquinário de corte que é feito na hora. É, Então, assim, mais o risco adverso é... mesmo. Nós temos aí o seguro, né, da vida do produtor, Epa. tá? Esse é muito importante. E nós temos aí o penhor rural, que é a questão do banco. O da vida do produtor, se você olhar um seguro de acidentes pessoais, não precisa ser nem de vida... Qualquer morte, Qualquer causa morte, não. não. Qualquer causa não, morte qualquer É causa. um negócio Tão tão barato. mas tão barato, que na hora que você regula um sinistro desse, que você vê a pessoa, por exemplo, nós já tivemos diversos casos aqui. Eu tive um caso mais ou menos recente, que o funcionário bateu a moto num domingo e faleceu. Ele tinha 200 mil de acidentes pessoais. Você vê a viúva com 2 filhos e lá recebeu o cheque, sabe? E vê assim, pô, esse dinheiro vai fazer a diferença para essa família. Você pega, por exemplo, um menino que está estudando aí numa faculdade, numa escola, né? Você sabia que aquele 200 mil reais Então, vai Vai poder conseguir conseguir puxar. formar o É isso menino. Até ele poder se cuidar. Então, né? assim, a Isso. gente realmente não pensa a longo prazo. Mas né? mas Fico é, até arrepiada. mas é muito barato. É.
Mas coisa assim. E hoje uma contratação, por exemplo, um sítio pequeno com ele, a esposa, 2 filhos e 3 ajudantes ou um ajudante. Ele pode fazer ali, sendo CLT, sendo um contrato de trabalho, ele consegue fazer um seguro de vida, né? Mais em conta, por exemplo, funcionário de 20 mil, 10 mil reais com um pagamento assim de 19 reais por mês. É muito, entendeu? Então, assim, a gente vê que realmente por desconhecimento, por não ter a cultura financeira, nós, né, não fazemos, né? Mas, às vezes, quando fala assim, né, é para não perder, mas acaba ganhando nesse sentido. Então, isso aí deve ser ensinado nas escolas. É uma habilidade financeira, né, que tem ali que ser ensinado mesmo, né? Então, assim, das modalidades do seguro rural, né, os mais procurados é o agrícola, o máquinas e equipamentos, né, e o porteira fechada. Por incrível que pareça, o vida ainda, a gente está ali, ó, né, batalhando. Eu pus aqui, às vezes eu falo corretora, às vezes eu falo seguradora, mas a seguradora, no caso, por exemplo, vamos fazer um merchan, não? Pode fazer, né? A Porto Seguro. Porto Seguro. A Mafre. Essa é a seguradora. São as seguradoras. E a corretora é a representante. Isso. Hoje pela SUSEP, né, Pedro? Para falar melhor do que eu, pela SUSEP, toda essa comercialização de seguro tem que ser via um corretor, né? Uma corretora. Regulamentado. Regulamentado. O pessoal faz prova, né, para entrar. Faz prova. Faz formação e prova. Tem níveis, né? Tem SUSEPinha, tem SUSEP, né? Legal. E a gente, é interessante falar, claro, que a gente trabalha com, né, a gente respeita, a gente representa a seguradora, mas realmente o nosso foco é o cliente. É o cliente, né? Nunca, porque às vezes fala assim, o corredor puxa saco, vai pro lado da... Não, a gente é o cliente. Que eu vejo assim, a gente tem por obrigação... Porque se você puxar o saco, a responsabilidade vai ser sua, né? E outra coisa, a gente tem que te atender. A mesma coisa. A demanda é sua, entendeu? Não é... Eu costumo falar que a seguradora vem me pedir produção, sabe? Produção, normal. Meta e tal. Não, a meta é sua. A minha meta é com o meu cliente. É a mesma coisa quando eu vejo o cliente não está no momento ainda do sistema, não vou empurrar um sistema goela abaixo. Eu vou aguardar. Não, daqui a um ano ele não tem a estrutura do escritório, não tem a pessoa. Eu falo assim, vamos aguardar você então, se eu vou fazer isso. Tem um que está contando para o Mário a vida dele, a história. Mário, agora eu fiz isso. Mário, agora eu fiz isso. Mário, agora eu fiz isso. Daqui a uns 3 meses eu já vou contratar o sistema. Uma gracinha. Conhecemos assim e tal. Acho que ele assistiu o Mário numa live, no Pé do Café, não lembro. E aí ele está conversando com o Mário direto, tal. E agora, daqui a uns 3 meses, ele vai colocar o sistema. Agora, eu vou empurrar um sistema goela abaixo dele? De jeito nenhum, né? Uma das coisas que o PP, a gente também tem muito parecido, né, PP? A mão forte com a Goiatire, nas nossas pessoas. É justamente assim, se for para fazer uma venda que não está amadurecida, eu prefiro não vender. Agora, não faço, é melhor, não faço, gente. Porque o futuro está ali para você fazer muito mais business com aquela pessoa, Lógico. Né? Vamos colocar as fotos rapidinho, Gustavo? Nós chegamos ao final do nosso programa, tá, gente? Não, tranquilo. Não falamos nem um tanto de coisa que a gente queria falar aqui. Não, mas a gente falou bastante. Falamos, não falamos? Eu acho que no meio aí... Aonde foi isso aqui? Onde que foi isso, Pedro? Saiu no congresso lá em Campinas. É o diretor comercial da Porto Seguro Brasil, Marcos, e o Wesley é nosso superintendente de Minas, Espírito Santo, cara legal. Bacana demais. E eu, Patielli, meu irmão. Aí a gente na porta do corredor, bom, fazendo a propaganda. Legal. Aí a equipe né? Nossa. Tem um tanto de ex-aluno aí. Esse cara aí teve um exemplo interessante agora, sabe? Eu gosto de ressaltar. Esse cara, ele começou na Porto Seguro, a Porto Seguro é uma empresa familiar. Esse cara começou lá embaixo, sabe? E hoje ele é o CEO da Porto Seguro, Rivaldo Leite. E ele trabalhou em Minas, como o Wesley trabalha hoje, ele trabalhou em Minas. E a gente estava no congresso lá em coisa e ele estava dando uma palestra, sabe? Falando sobre as verticais da Porto Seguro. Porto Bank, Porto Seguro, e todos os seguros que tem. E falando que é possível vender aquilo. Aí um rapaz estava lá e perguntou, mas como que eu vou vender esse tanto de produto? Por exemplo, aqui nós estamos fazendo uma parceria, né? Eu vendo todos os produtos. Ele falou, não, chega aqui na frente e pergunta para esses 2 Goiatá aqui. Que gracinha. Porque eles vendem tudo, entendeu? E as seguradoras têm uma série de campanhas para você direcionar. Porque o interessante
Interessante, eu quero ter seu seguro. Quero ter seu seguro do carro, da casa e tal, não sei o quê. Mas seu seguro de vida, você vai fazer com quem? Você vai fazer no banco? Entendeu? Então, o interessante é fidelizar mesmo, sabe? Eu acho que quando eles também colocam essas campanhas, eu acho que dá um start, dá um gás também, Demais. né? As metas, eu acho que elas ajudam também aí na produtividade da empresa, né? Legal. É legal quando a pessoa começa assim de baixo, vai crescendo na empresa, né? Aí é a Avenida Paulista. De novo. E assim, quando eu conheci o PP, né, uma coisa também que eu admiro, já falei isso com ele umas 2, 3 vezes, é o carinho, né, que ele tem com o irmão dele. É uma coisa assim, muito legal, né? Sempre junto, parceiro mesmo, muito massa. Essa é a Patrícia, feira, né? Patrícia, né, que é a proprietária da Monforte, e foi na Expo Café do ano passado. Do ano passado, nós estivemos lá visitando, né? Isso aí é a Nathalie, né? Eu gosto sempre de parar, que eu venho nessa região. Ali em Santana da Vargem tem um negócio da goiaba, sabe? Ele é direito. E aí eu brinco que eu já vou passando o volante do carro e já vai tal para chupar um picolé de goiaba. E já entra. E nós paramos lá, né? A Nathalie, assim, é uma menina muito legal, faz parte do time. Show de bola. Isso aí foi uma reunião com o pessoal da Emater, tá? Depois nós vamos ter novidades, aí dando certo, a gente pode até marcar para falar. É um trabalho que a Monforte está fazendo. Então ali nós temos o William, que é de Boa Esperança, e o Fábio, que é o gerente da Emater lá em Lavras, né, da regional, lá na nossa corretora, o escritório da Monforte. E a gente está pleiteando aí junto ao Estado, né, possibilidades onde o Estado vai facilitar mais, que era um dos assuntos que a gente trabalhar sobre subvenção, né? Subvenção, na verdade, é uma ajuda monetária do Estado. Então, nós estamos pleiteando, né? Até um trabalho altruísta, que também é a obrigação nossa. E a Emater é um grande parceiro que, se der certo, vai beneficiar a todos nós, produtores, toda a cadeia de café, né? E agrícola também de Minas Gerais. Esse aí foi um evento em Belo Horizonte do Sincor, né? O Sincor Minas Gerais é o sindicato dos corretores de Minas Gerais. O Bentes, que é o presidente, é o grande parceiro, e a Patrícia, ela faz parte aí ela é uma embaixadora, né? Ela representa o Sincor na nossa região aqui. Legal. Isso aí são as visitas, né? Isso aí foi interessante, que foi no campo. A gente faz muito isso, né? É um problema aí de sinistro, de granizo. E aí nós fomos atendeu, lógico que depois veio o historiador, mas a gente foi entender o que estava acontecendo, e realmente esse produtor aí, ali em Boa Esperança, ou Campo Geral, ou Coqueiral, ele teve aí um granizo em outubro, novembro do ano passado, onde atingiu bastante, tinha bastante chumbinho, né? Posso fazer um adendo? Porque no seguro de granizo e de geada, geralmente a gente ouve muito. Mas não paga tudo, mas não paga não sei o quê. É tudo feito em consenso. A seguradora vem aqui, ela manda o vistoriador aqui, que é um agrônomo. Você pode chamar o seu agrônomo, vai acompanhar junto para ver o que é melhor para a lavoura. Entendeu? Então, assim, não é imposto, conjunto, não. É conjunto. Justamente. E isso é lá no Sincor, no Sincor mesmo, né? Como é que foi o... que nós nos conhecemos, Congrecor, lá em Rio Quente, né? A Tati aí é do meio, também é uma colega, né? Trabalha com a gente. E aí foi onde, nesse evento, que eu conheci o PP. Legal. Isso aí foi uma visita em São Paulo, ali nós visitamos a Brasil Segue, visitamos o C6, né? Também levando oportunidades. Sempre a gente está buscando o que é ser especialista, né? Num produto. Não é só conhecer o produto. Mas é trazer para o mercado, que tem até o nome que é atuário, né? Que é você tentar desenvolver novos produtos, ou dentro do produto que existe, diferenciais que realmente vai atender a dor do cliente. Então essa foi uma das visitas, né? Que nós fomos em São Paulo no C6 e na Brasil Segue com esse propósito. Show de bola. Isso aí. Ótimo. Gente, algum ponto que a gente não tenha colocado? Deixa eu ver aqui se tem uma coisa interessante que a gente... Que o povo já levantou uma plaquinha ali para mim. Rapidinho. É essa questão da subvenção, tá? É interessante, é importante. Por quê? Principalmente para o café. A subvenção é uma ajuda monetária que o governo dá no pagamento do prêmio. O que é o prêmio?
prêmio é aquele valor que o produtor, o cliente vai pagar para adquirir o seguro. Então, se eu faço um seguro e falo que aquele prêmio do auto é R$3.000, ele vai pagar R$3.000 para ter o auto dele assegurado. Da mesma forma, a lavoura, o trator. Então, o prêmio, né? Então, o seguro, no caso do café, o governo federal, ele paga 40% do prêmio. Então, se eu tenho um prêmio de R$10.000 para pagar, o governo vai pagar para mim R$4.000 e eu vou pagar R$6.000. Se for R$1.000, ele vai pagar R$400 e R$600. Então, é uma ajuda monetária. Mas é interessante, né? Porque tem muita dúvida. O produtor fala assim, então eu vou deixar para contratar o seguro de café lá em junho, julho, agosto, né? Não, o café é uma cultura perene. A pólice é anual. Né? Então, por que não? Porque se você quer gozar, e aí um dos projetos nossos é conseguir uma subvenção estadual. Antigamente tinha, né? Agora acabou, a gente está pleiteando isso de novo, numa maneira diferente, tá? Vai ser bem interessante, se a gente conseguir, assim, vai ser uma vitória pessoal minha, tá? Porque eu tenho trabalhado aí, desde quando eu entrei, que eu conheci a dor, tá? Então, uma subvenção estadual. A gente está pleiteando no mínimo 30%. Então imagina, R$10.000 eu vou pagar R$3.000 e o governo vai pagar R$7.000. Né? Isso naquela porcentagem de saca vai diminuir bastante. Mas quando que eu devo contratar? Janeiro, a subvenção ela entra no orçamento do governo federal no final do ano. Ela começa a ser disponibilizada no sentido dos trâmites burocráticos no começo do ano, janeiro, fevereiro. Março ela começa a ser liberada. As seguradoras têm ela no seu escopo e começa porque é automático, sabe? E aí eu contrato ali. E aquele velho ditado, quem chega primeiro bebe água limpa. Então, por que eu devo contratar o seguro cafezal entre março, abril, máximo junho? Para eu poder gozar da subvenção, porque ela é limitada, ela não atende só o café, ela atende outras culturas e no Brasil todo. Então, se foi 1,6 bilhões... Né, vai até onde o café. Tá. Aí, por exemplo, aí eu vou contratar o meu seguro de café em agosto. Não tem mais subvenção. Não tem. Não, e o pessoal também, a cultura é essa, né? Vai giar. Quanto que tá o seguro cafezal? Não, amigo. Não, já está fechado. Nem contrata. Muito tempo. Imagina a subvenção é a mesma coisa, porque às vezes você faz o cálculo, entra a subvenção no seu cálculo. A gente manda a proposta, chega nesse tempo da proposta chegar e virar uma apólice e a seguradora aceitar, acabou a subvenção. Aí você tem que pagar a subvenção. Aí ela vem o boleto para você pagar depois. Então a subvenção não é uma garantia, que nós damos, tá? Nem o corretor, nem a seguradora. Quando você faz o cálculo sistêmico lá no programa, a gente marca lá o ícone, né? Tica lá, como é que fala? Clica, pluga, sei lá, tem uma palavra certa. Subvenção, ela vem. Se for nesse período, março, junho, a chance de ter é 95%. Se você deixar para julho, agosto, a chance de não ter, apesar de estar lá é 95%. Aí vem o boleto de R$4.000 depois para o produtor pagar. Tá? Então, acho que a orientação é que se faça ali. Se fosse, como é uma cultura perene, se eu fizer uma apólice em fevereiro, vai renovar em fevereiro, se eu fizer em março, para que contratar em agosto? Né? E outra coisa, aí que o PP falou, aí eu vou deixar para contratar na época de geada, no frio, ou na época de granizo. Aí, nossa, semana que vem granizo. Henrique, tá fechado. A seguradora não vai vender porque é risco para você e para ela. Entendeu? Ela não vai vender. Então, além do período. Né? No começo do ano é o melhor momento. Você está aberto, né? Então você pode contratar porque não tem geada, não tem granizo, né? No sentido de uma incidência quase que certa, né? Você tem a subvenção, então assim, o momento para contratar seguro para cafezal, fevereiro, março, abril, maio, junho no máximo. Gente, então fica aí a dica, viu, dos especialistas. Não vamos deixar para agosto, pelo amor de Deus, Janeiro você já começa a procurar o pessoal. Justamente, é isso aí. Eu acho que né, dentro do contexto... Acho que a gente falou bastante. Eu acho que é um tema bastante técnico, na minha opinião, tá? Vou confessar a vocês que seguros eu sempre deixo para o Mário olhar. Eu faço outras coisas, a parte de seguro sempre é ele, então ele entende bastante, o Mário entende bastante essa questão de seguros, tá? E como ele faz, eu acabo deixando é um assunto que eu na nossa vida lá, eu não trato muito e fica por responsabilidade dele. Mas tá muito em boas mãos, né? Não, até na nossa primeira visita lá, né, Henrique, com o Mário, que o Henrique foi conhecer o Mário é meu amigo de infância, né, de muitos anos. A gente morou praticamente vizinho na mesma rua.
O Henrique falou que ele teve uma aula de cafezal lá. Foi. Né? O Mário Mário é entende uma sumidade, ele é muito. uma autoridade mesmo Conhece. na questão da cafeicultura. Meninos, muito obrigada, viu? Nós que agradecemos o convite Aí e a eu acho que oportunidade. foi muito bom. A gente vai estar disponibilizando para vocês e colocar o contato de vocês aí para os nossos clientes, né? Para procurar vocês. A gente tem que ampliar a nossa rede, levar a gente que entende do negócio, né? Para proteger o nosso agro, né? Nossas fazendas, nossos clientes. Isso. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado Nós você. que agradecemos, foi muito bom. Adoramos. Obrigada, viu?